Meu nome é Camila, tenho 34 anos e sou gerente de projetos numa construtora aqui em Florianópolis. Sei ler contrato, sei ler prazo, sei ler gente que está me enrolando. Devia ter usado essa habilidade no dia em que minha sogra, Dona Marlene, chegou na minha porta com 2 malas e disse que era só por umas semaninhas, enquanto o apartamento dela ficava pronto. Isso foi há 8 meses. O apartamento dela nunca ficou pronto, ou melhor, ficou pronto no terceiro mês. Ela simplesmente nunca mais falou sobre se mudar de volta. E eu, por amor ao meu marido, Diego, enguli. Enguli o quarto de hóspedes virar quarto permanente. Enguli o guarda-roupa dela ocupando metade do corredor. Enguli ela reorganizando minha cozinha, porque era mais prático assim. Engule até ela trocando a fechadura da porta dos fundos. Porque a chave antiga estava emperrando, sem me avisar, sem me dar a chave nova. Só que na terça-feira passada, eu cheguei em casa mais cedo do que o normal, reunião cancelada. E encontrei Dona Marlene sentada na minha mesa de jantar, com uma pasta cinza aberta na minha frente, conversando ao telefone com alguém que ela chamava de doutor. Ela desligou na hora que me viu. Guardou a pasta rápido demais para ser coincidência. Perguntei o que era aquilo. Ela sorriu aquele sorriso de sempre, o mesmo que ela usa quando está prestes a mentir, e disse: Nada, filha. Coisa de médico de rotina. Eu não insisti, sorri de volta. Fui pro meu quarto, fechei a porta e liguei o notebook. O que Dona Marlene não sabia era que, 3 semanas antes, uma amiga minha que trabalha no cartório da cidade tinha me mandado uma mensagem estranha. Camila, é bom você prestar atenção. Vi o nome do Diego e o seu numa consulta de processo aqui. Não sei se é golpe ou se é assunto de vocês mesmo. Na hora eu achei que era engano de sistema. Agora, sentada na cama, com a pasta cinza ainda na cabeça, eu não tinha mais tanta certeza. Abri o navegador. Digitei o número do processo que minha amiga tinha me mandado. E foi aí que a palavra apareceu na tela, fria, em letras maiúsculas, num despacho judicial com meu nome completo ao lado. Kiratla. Kiratella. Fiquei olhando para aquela palavra por um bom tempo, tentando entender por que ela estava associada ao meu nome. Curatela é aquilo que se pede quando alguém não consegue mais cuidar da própria vida, dos próprios bens, das próprias decisões. É o que se pede para um idoso com Alzheimer avançado, para alguém em coma. Não para uma mulher de 34 anos, saudável, que administra uma obra de 18 milhões de reais no trabalho. Fechei os olhos e voltei, lá no fundo da memória, para o dia em que tudo começou. Diego e eu nos casamos há 6 anos. Desde o início, Dona Marlene nunca escondeu que achava que o filho tinha casado abaixo do que merecia. Nunca em voz alta, nunca de um jeito que desse para eu confrontar sem parecer exagerada. Era sempre nas entrelinhas. Camila, você trabalha demais, não é? Deve ser cansativo não ter tempo para cuidar da casa direito. Ai, Diego, sua ex-namorada cozinhava tão bem, lembra? Vocês ainda não tiveram filho? Bom, cada um no seu tempo, né? Pequenas farpas, uma por vez, espaçadas o suficiente para eu nunca ter certeza se estava sendo sensível demais, ou se estava sendo de fato atacada. Quando o pai de Diego morreu, 3 anos atrás, Dona Marlene ficou sozinha num apartamento grande demais para ela. Diego, filho único, sentiu que era sua obrigação cuidar dela. Eu concordei. Eu também acreditava nisso. O problema nunca foi cuidar. O problema foi o jeito. Ela chegou temporariamente com 2 malas. Em 2 semanas já eram 6. Em um mês, uma caixa com pratarias, porque ela não confiava em deixar sozinhas no apartamento vazio. Em 2 meses, ela já tinha decidido que o sofá da sala ficava melhor de frente para a janela, e mudado ele sozinha, arrastando, deixando um risco enorme no piso de madeira que Diego e eu tínhamos escolhido juntos, com tanto cuidado para o nosso primeiro apartamento comprado. Eu disse a Diego com calma, sem drama, que precisávamos conversar sobre um prazo. Ele sempre respondia a mesma coisa. Ela é minha mãe, Camila. Só mais um pouco, ela está sofrendo. E eu, que também tinha perdido meu pai cedo, entendia a dor dele. Então eu esperava mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. O que eu não sabia naquela época era que mais um pouco para Dona Marlene nunca teve prazo para acabar, porque a casa nunca foi o objetivo dela. A casa era só o primeiro passo.
Depois daquela noite com a palavra curatela queimando na minha cabeça, eu não consegui dormir. Fiquei repassando, mês por mês, tudo o que tinha acontecido desde que Dona Marlene chegou. E olhando com esses novos olhos, cada peça começou a se encaixar de um jeito que eu tinha me recusado a enxergar antes. Lembrei do dia em que ela pediu para só dar uma olhadinha nos meus extratos bancários. Porque uma mulher precisa aprender a cuidar do dinheiro direito, viu, filha? Eu ri na hora, achei estranho, mas deixei passar, porque discordar dela sempre virava um drama enorme com Diego no meio. Lembrei das vezes em que ela comentava, sempre preocupada, sobre eu trabalhar demais e estar sempre estressada ultimamente. No começo, pareciam elogios disfarçados de cuidado. Depois da palavra na tela, eu enxerguei diferente. Eram frases plantadas, repetidas, ditas na frente de Diego, na frente dos amigos dele, até na frente da minha própria mãe num almoço de domingo. Camila anda tão nervosa, né? Esquecendo as coisas. Outro dia deixou o fogão ligado. Eu nunca tinha deixado fogão nenhum ligado. Mas ela contou essa história pelo menos 3 vezes para 3 pessoas diferentes. Lembrei da vez em que cheguei do trabalho e ela disse, num tom de quem estava fazendo um favor: Camila, liguei para o seu chefe hoje. Perguntei se você anda meio esquecida lá também. Ele disse que não, mas fiquei preocupada, viu? Eu quase deixei o copo cair da mão. Ela tinha ligado no meu trabalho, sem me avisar, inventando uma preocupação que não existia. Na época eu me senti violada, mas Diego disse: ela só se preocupa demais, Camila, relaxa. E eu relaxei, porque relaxar era mais fácil do que brigar. Lembrei também da última consulta médica de rotina que fiz, um simples check-up anual. Dona Marlene tinha insistido em me acompanhar, porque mulher sozinha no médico não é bom. Fiquei incomodada, mas deixei, para não criar clima. Ela ficou na sala de espera. Só que semanas depois, uma vizinha comentou casualmente comigo no elevador: Nossa, sua sogra até foi na clínica pedir uma cópia do seu resultado, hein? Que zelo! Eu não tinha autorizado nada disso, e na hora não dei muita importância. Achei que era exagero da vizinha. Agora, sentada na cama com o notebook aberto e o número do processo ainda pulsando na tela, tudo aquilo deixou de ser exagero de sogra preocupada e virou o que sempre foi: construção de caso. Ela vinha sistematicamente durante meses, plantando a narrativa de que eu era instável, esquecida, incapaz de cuidar de mim mesma. E o pior, ela estava fazendo isso na frente do meu próprio marido, um pouquinho de cada vez, até que aquilo virasse para ele uma verdade repetida tantas vezes que já nem soava mais estranha. Eu não sabia ainda o motivo final, mas sabia uma coisa: eu precisava descobrir o que estava dentro daquela pasta cinza antes que fosse tarde demais. Naquela madrugada eu tomei uma decisão: não ia mais reagir, ia agir. Na manhã seguinte, liguei para Renata, minha melhor amiga desde a faculdade, que por sorte, ou por destino, é advogada. Contei tudo do começo ao fim, com voz tremendo, mas sem chorar. Ela ficou em silêncio por um segundo e depois disse a frase que eu precisava ouvir: Camila, isso é sério. Processo de curatela não se abre sozinho. Alguém teve que reunir laudos, testemunhas, um monte de coisa. Isso não nasceu ontem. Foi ela quem me orientou a puxar o número do processo direito, formalmente, pelo sistema do tribunal. E foi lá, na tela do computador, 3 dias depois, que eu vi os nomes das testemunhas listadas no pedido de curatela. O médico da família, que era amigo pessoal de Dona Marlene, havia 20 anos. A vizinha do prédio, aquela mesma que tinha comentado sobre o resultado do meu exame. E por último, um nome que me fez sentir o chão sumir por um segundo: Diego. Não como réu, como testemunha. Assinando, junto com a mãe, uma declaração de que eu vinha apresentando episódios de esquecimento, instabilidade emocional e dificuldade de gerenciar minhas próprias finanças nos últimos meses. Eu li aquilo 3 vezes. Meu marido, o homem com quem eu dividia a cama, conta, sonho, tinha assinado um papel dizendo que eu era incapaz de cuidar de mim mesma. Liguei para Renata, sem fôlego, ela me acalmou. Camila, respira. Antes de confrontar qualquer um dos dois, a gente precisa entender o motivo real disso. Curatela dá direito de administrar bens da pessoa. O que vocês têm em conjunto que valeria a pena ela controlar? E aí, no meio da pergunta dela, veio a resposta como um soco. 3 meses atrás, meu avô tinha falecido e deixado para mim uma herança.
Não um valor astronômico, mas significativo. Um terreno na praia, avaliado em quase R$ 1 milhão, que ainda estava em processo de partilha e ia cair oficialmente no meu nome dentro de semanas. Dona Marlene sabia disso. Eu mesma tinha contado, animada, no almoço de domingo há 4 meses. Ela tinha sorrido, dito que bênção, filha, e perguntado casualmente se eu já sabia o que ia fazer com o terreno. Àquela altura, tudo fez sentido de um jeito gelado. Se eu fosse declarada incapaz antes da partilha terminar, quem assumiria a administração dos meus bens automaticamente, por lei, sendo meu marido, Diego? E quem estaria convenientemente morando na mesma casa, ajudando a administrar tudo em nome do filho, Dona Marlene? Eu não confrontei ninguém naquele dia. Em vez disso, fiz 3 coisas em silêncio. Contratei Renata oficialmente como minha advogada. Pedi uma avaliação psiquiátrica independente com um médico de minha escolha para ter um laudo contrário pronto. E comecei a gravar discretamente todas as conversas relevantes dentro de casa a partir daquele momento. Se Dona Marlene queria construir um caso contra mim em silêncio, eu ia construir a defesa dela sem que ela soubesse, até o dia em que eu estivesse pronta para colocar tudo na mesa. As 3 semanas seguintes foram as mais estranhas da minha vida. Eu continuei acordando cedo, indo trabalhar, sorrindo no café da manhã, perguntando a Dona Marlene se ela queria mais uma xícara de café. Ela continuava com o mesmo sorriso de sempre, aquele que agora eu sabia reconhecer como máscara. E Diego, meu marido, continuava agindo normal, como se não tivesse assinado um documento dizendo que a esposa dele era incapaz. O laudo psiquiátrico independente saiu na segunda semana. Nenhum sinal de instabilidade, nenhum indício de esquecimento anormal, plenamente capaz para todos os atos da vida civil. Renata protocolou o laudo como contraprova, junto com um pedido de vista integral do processo. E foi revisando o processo, documento por documento, que encontramos a peça final. Um e-mail anexado por engano pela própria advogada de Dona Marlene, trocado entre ela e Diego, datado de 5 semanas atrás. Nesse e-mail, Dona Marlene escrevia: Filho, eu sei que é difícil, mas é pelo seu bem e pelo bem do seu filho quando vocês tiverem. Esse terreno não pode ficar só no nome dela. Família de verdade protege o patrimônio da família. Depois que a curatela sair, a gente resolve tudo com calma, sem ela precisar se preocupar com nada disso. E Diego tinha respondido em 3 palavras: Tá bem, mãe. Eu chorei lendo aquilo, não de fraqueza, de raiva. Marquei uma reunião em casa, um sábado à tarde, dizendo que precisávamos conversar sobre o futuro. Diego achou que eu ia falar sobre ter filhos. Dona Marlene achou provavelmente que era hora de discutir alguma mudança na rotina da casa. Nenhum dos dois imaginava o que vinha. Sentei os dois na mesa de jantar, a mesma mesa onde eu tinha visto a pasta cinza pela primeira vez, e coloquei devagar, uma por uma, as cópias, o processo de curatela completo, o laudo psiquiátrico independente, o e-mail entre mãe e filho. Vocês querem me explicar isso aqui? Perguntei, com a voz mais calma que consegui. Dona Marlene ficou branca, começou a gaguejar algo sobre ser pelo meu bem. Diego não conseguia olhar para mim. Fiquei em silêncio, deixando o silêncio fazer o trabalho que palavras não fariam. Foi Diego quem finalmente falou, com a voz embargada. Camila, a gente só queria proteger o patrimônio. Minha mãe disse que era normal, que várias famílias fazem isso, que era só burocracia. Burocracia, repeti. Vocês tentaram me declarar mentalmente incapaz. Documentaram para um juiz que eu esqueço o fogão aceso, que eu sou instável, que eu não consigo cuidar do meu próprio dinheiro. Vocês fizeram isso enquanto eu trabalhava, pagava as contas dessa casa, e ainda por cima hospedava sua mãe de graça há 8 meses. Dona Marlene tentou interromper. Camila, você está exagerando, ninguém quis te fazer mal. Eu levantei a mão pedindo silêncio e ela, pela primeira vez em 8 meses, obedeceu. Vou ser bem clara para não haver dúvida nenhuma, eu disse. O processo vai ser derrubado com meu laudo, com esse e-mail, e com a gravação que eu tenho de você, Marlene, admitindo há 10 minutos na cozinha, antes dessa reunião, que era mais fácil resolver as coisas se eu não tivesse tanto controle sobre o dinheiro. Sim, eu estava gravando. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que já ouvi na minha vida.
Dona Marlene saiu da minha casa 19 dias depois. Não porque eu expulsei, embora eu tivesse todo o direito de fazer isso na mesma hora. Dei um prazo formal por escrito com data e assinatura, porque eu não queria dar a ela nem a chance de dizer depois que eu tinha agido por impulso ou sem coração. Eu queria que cada passo meu fosse tão limpo, tão documentado, quanto o processo sujo que ela tinha tentado montar contra mim. O processo de curatela foi arquivado 3 semanas depois, derrubado pelo laudo independente e pela contradição evidente nos próprios documentos que Dona Marlene e sua advogada tinham juntado. Renata me disse, sorrindo, que era um dos casos mais rápidos e mais claros que ela já tinha visto na carreira. Com Diego foi mais complicado. Não existe processo judicial para consertar aquilo. Passamos por terapia de casal, muitas conversas difíceis, silêncios pesados. Ele disse, em uma das sessões, a frase mais honesta que ouvi dele naqueles meses. Eu deixei minha mãe me convencer de que proteger o patrimônio da família era mais importante do que proteger você. Eu estava errado, e vou levar muito tempo para provar que aprendi isso de verdade. Ainda estamos juntos. Ainda estamos, dia após dia, reconstruindo confiança que foi quebrada em silêncio por meses, dentro da minha própria casa. O terreno da praia caiu no meu nome, sozinho, como sempre deveria ter sido. Antes de qualquer decisão sobre ele, contratei minha própria assessoria financeira, não a de Diego, não a da família dele. Minha. Hoje, quando olho para trás, entendo uma coisa que eu não conseguia ver enquanto estava vivendo aquilo. Manipulação, na maioria das vezes, não chega batendo na porta. Ela chega com 2 malas e um sorriso, dizendo que é só temporário. Ela se instala devagar, um comentário de cada vez, um favor não pedido de cada vez, até que você mesma comece a duvidar da sua própria capacidade de enxergar a realidade. Eu quase deixei isso acontecer comigo. A diferença entre quase e de fato foi ter prestado atenção a tempo, ter procurado a ajuda certa e ter tido a coragem de construir minha defesa em silêncio, sem drama, com prova na mão. Se você já sentiu, mesmo que por um segundo, que alguém da sua própria família estava tentando reescrever quem você é para os outros, preste atenção, confie nos seus instintos e, se puder, guarde os documentos. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa nos comentários. O que você teria feito no lugar da Camila? E se ainda não é inscrita aqui no canal, essa é a hora, porque histórias como essa de mulheres que recuperaram o controle da própria vida são exatamente o que a gente conta por aqui, toda semana.